Boa noite, olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para uma sequência de lives. Nós estamos na nossa segunda live sobre os itinerários das pesquisas fenomenológicas no Brasil, celebrando o jubileu de prata dos 25 anos da chegada da professora Ângela Lisbelo ao Brasil. Estamos celebrando esse jubileu conjunto aí da professora Ângela Lisbelo e a irmã Jacinta Turolo Garcia, né, que foi um artífice assim fundamental para essas vindas é, consecutivas, né, ao longo desses 25 anos, muitos deles de modo presencial e depois da pandemia de modo virtual, mas sempre uma presença ativa, atuante, fecunda no nosso Brasil. E nós estamos aqui para celebrar esses 25 anos. E hoje nós temos uma convidada super especial, a professora Maria Aparecido Vidiane Bicudo. Né? E nós vamos, ela já deve estar chegando por aqui, nós vamos recebê-la. Nós vamos conversar. Sejam todos bem-vindos. Que bom ver vocês entrando aí para a nossa live. Boa noite a todos. Boa noite, professora Maria Bicudo. Boa noite, Maga. Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Tá bem o som? Sim, tá ótima, tá linda. Linda é você com essa sua juventude toda. Muito Oh, obrigada pelo convite. Agradeço a você, agradeço a Maria Cecília também, organizadoras, e pelo convite. É uma honra e um grande prazer hoje estar com vocês para falarmos da vinda e da presença da professora Ângela Lisbelo aqui no Brasil desde 2001, né, que tem estado conosco. Obrigada. maravilha. E nós sabemos, e quem não sabe ainda vai saber hoje, né, que a senhora tem uma participação assim desde lá do iniciozinho. Boa noite, professor Tom, boa noite, Maria Cecília, todos que estão entrando aí, boa noite, Daniele, José, Gleiton, boa noite, Jaque, enfim, todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, Lucas. Então, a senhora participou muito ativamente, estava lá, quero dizer para vocês que a professora Maria Bicudo foi uma das principais organizadoras, né, do simpósio, do primeiro simpósio internacional de pesquisa qualitativa, né, que recebeu a professora Ângela Lisbelo. Teve início esse simpósio no dia 12 de setembro de 2001, lá em Bauru, na Universidade do Sagrado. Então, tem toda uma história a partir dali. A professora Maria Bicudo faz parte desse início. Mas antes de chegar nesse dia, né, nesse 12 de setembro, né, que foi posterior àquele fatídico 11 de setembro, é, eu queria que a senhora contasse um pouquinho onde a senhora estava antes, né? O que fazia antes de Bauru, como foi um pouco da sua trajetória, né? Eu posso já adianto aqui que ela foi pró-reitora da Unesp durante alguns anos, 8 anos, mas conta um pouquinho dessa história anterior que preparou de alguma forma esse encontro com a irmã Jacinta e com a irmã e com a professora Ângela Lisbeth. Nos situa um pouco aqui na sua história. Então, Magda, acho que eu preciso remontar a antes de 1989, porque antes de 89, muito provavelmente durante uns 3 anos, no mínimo, mas talvez mais, nós nos reunimos sistematicamente na PUC de São Paulo, na Monte Alegre, com o professor Joel Martins, que foi meu orientador e orientador de muitas de nós, como da professora Vitória Helena Espósito, da professora Maria Inês Fini e de outras pessoas, né? Por exemplo, da professora Marília Marino, que ainda é professora na PUC, da Maria Anita Viviane Martins,
E o que nós fazíamos? Eu já era doutora e, na verdade, eu já era docente. Então, eu já tinha uma carreira bastante avançada na universidade. Inclusive, o professor Joel Martins foi meu orientador. Eu defendi a tese em 1973. E aí nós nos reunimos para estudar com ele. E desses estudos veio a ideia bastante insistente dele de criarmos uma sociedade, que era a Sociedade de Estudos de Pesquisa Qualitativos. E ele vinha batalhando, orientando as pessoas nessa dimensão, nessa vertente, principalmente com base num olhar da fenomenologia, e ele insistiu para que nós tentássemos criar uma sociedade. Então, em 89, essa sociedade passou a existir. Eu não lembro bem a data, mas nós temos um site, www.sepq.org.br. Lá tem toda a história. E essa sociedade sempre buscou, ela e tem por objetivo realizar pesquisas, estudos em abordagens que vêm nessa direção da fenomenologia. Estudávamos, então, muito o Martin Heidegger, também alguma coisa do Paul Ricoeur, já nessa época, do Heidegger, do Paul Ricoeur, do Merleau-Ponty, e vínhamos avançando com os estudos. E nós vivíamos, essa sociedade deveria necessariamente, para poder existir, estava em seu estatuto, publicar livros e estudos. Mas ela tinha pouquíssimos associados, como sempre se manteve com muitos poucos associados. E ela só se mantinha com o dinheiro de associados e com o que nós desembolsávamos para fazermos os livros, etc. A gente vinha de quando estava para as reuniões, e assim foi. No final da década de 90, então eu, junto com o professor Joel, mantive então, a sociedade. Ele era o presidente, eu vice, depois eu fiquei como presidente. O professor Joel faleceu em 1993, eu fiquei como presidente. Também estava como pró-reitora na Unesp, como você disse, pró-reitora de graduação. Então, eu tinha muita atividade, porque também eu continuei dando aula em Rio Claro, na pós-graduação em Educação Matemática, é uma pós-graduação em stricto sensu, desde então, já era, e orientando doutorados, orientando mestrados. Então, minha vida era muito atribulada. E chegou no momento que solicitei à professora Vitória, que era vice, para assumir o lugar de presidente. Então, ela, numa determinada eleição, ela se tornou a presidente. E ela tinha muitas ideias bastante profícuas, e ela, junto com a irmã Jacinta, muito mais do que eu inicialmente, elas começaram a visualizar o que poderia ser feito na Universidade do Sagrado Coração. Isso já no final da década de 90, tá certo? Deve ter sido em 99, eu não me lembro bem. E a Vitória começou, então, com a irmã Jacinta. A irmã Jacinta era reitora na Universidade do Sagrado Coração. Aliás, devo dizer que uma reitora muito atuante, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa estudiosa. Ela já era doutora também, tinha feito doutorado na Itália, entendia bem de fenomenologia. E ela, com a Vitória, começaram a visualizar e a desenhar um projeto para uma pós-graduação em stricto sensu na área de educação. E para fortalecer esse projeto, então também começaram a pensar, e claro que eu estava junto com a Vitória, porque eu era vice da sociedade, sempre presente, a Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativa. Então, começamos a pensar em levar a sociedade lá para Sagrado Coração,
e realizarmos aqueles estudos que fazíamos e as possíveis publicações na Sagrado Coração para fortalecermos, então, o ambiente para a criação da pós-graduação em estrito sensu. E foi nesse ambiente que foi desenhado, foi iniciado um projeto desse primeiro congresso, junto com o projeto de uma pós-graduação em estrito sensu em educação na Sagrado Coração, tendo como reitora a irmã Jacinta. Né? Infelizmente, no início do ano de 2001, quando seria o primeiro congresso, elas duas já tinham pensado bastante no desenho, etc. Professora, eu terminei o meu mandato na Unesp, mais ou menos em maio de 2001 eu me aposentei da Unesp como professora ativa, né? Fiquei aposentada, embora a professora do programa de pós-graduação em educação matemática, como eu estou até hoje, então professora pesquisadora. E aí, infelizmente, nesse momento, mais ou menos no final do primeiro semestre de 2001, Vitória começou a apresentar uma doença muito, muito ruim, muito séria, e foi precisando se afastar da sociedade. Então, eu era vice-presidente, eu tive que reassumir a posição de presidente. E, mais ou menos em agosto de 2001, a irmã Jacinta apareceu na minha casa, aqui num apartamento. Eu tinha casa em Rio Claro, onde eu morava, mas sempre eu tive um apartamento também aqui em São Paulo, aqui inclusive nas Perdizes, perto da PUC, onde ela veio junto com as suas secretárias e assessoras, diretamente com o modo dela ser muito direta e muito positiva, né? Eu precisava assumir o congresso, que eu precisava assumir a coordenação do congresso que estava em andamento e que deveria acontecer em setembro. Isso era começo de agosto. Eu estava mais ou menos em stand-by, né? Eu não estava no meio disso, tá certo? Nem sabia direito quais eram, o que as duas tinham conversado, por onde andava. Então, eu assumi, então, nesse momento, com aquele susto, né? Esse evento, eu já tinha realizado muitos eventos antes, de outros, de eventos na pró-reitoria de pós-graduação, evento de forma também é um evento de formação de professores da própria Unesp, etc. Então, me sentei com ela e começamos a pensar quem seriam os convidados, como seriam pagos, como a gente pagaria passagem, etc. E eu fui colocando o que eu estava pensando, a irmã Jacinta foi trazendo dela, e ela, do modo positivo, que a irmã Jacinta sempre se mantinha, né? Ela era a reitora, ela conduzia aquela universidade, e eu tinha que conduzir a sociedade. Ela me disse, bem, nós podemos convidar, se os nossos convidados forem pessoas que já publicaram aqui na nossa editora, eu posso contribuir com a passagem. Então, a editora, nesse caso, era a Edusc, né? Que era era editora. a Edusc, e devo dizer que era uma excepcional, excelente editora, com uma excelente publicação. Depois que eu fui contratada, depois disso eu fui contratada pela irmã Jacinta para trabalhar na Edusc, para que nós avançássemos com esse projeto de pós-graduação, onde eu passei a conhecer por dentro, né, essa editora fantástica, de um potencial imenso, e já estava no topo, né, ela já tinha muitos prêmios naquele momento. Também na Edusc, nesse momento, havia uma emissora, não sei se a gente chama emissora, uma rede de TV, que era da Edusc, muito importante, e de rádio. Né? Ela tinha uma orquestra, tá certo?
Era uma senhora universidade muito importante, né, no centro do estado. E com isso, nós chegamos a delinear, a delinear o programa, né, do evento, assim, tudo muito rápido, para convidarmos e trazermos as pessoas. Então, a professora Ângela Lisbelo foi mencionada pela irmã Jacinta, eu olhei o livro que estava publicado, gostei do que estava publicado, etc. E devo dizer que nesse esse primeiro congresso, esse é um congresso que se chama CIPEC, C com S, que é o Seminário Internacional de Pesquisas e Estudos Qualitativos. Então, Uhum. foi o primeiro mesmo, foi em 2001, e foi em setembro e começou em dia 12, foram 3 dias. E esse congresso, ele ainda é realizado pela sociedade, e sempre o congresso tem um tema geral. E esse tema é que, vamos dizer, costura, ou amarra, ou interliga todas as atividades do congresso. E o tema desse congresso era formação humana e educação. Veja que o tema formação humana está presente, educação está presente, e todo também esse congresso foi pensado junto, foi pensado de modo articulado com o que estávamos pensando para a pós-graduação em educação que deveria acontecer na Sagrado Coração. E que seria, então, uma pós-graduação estrito sensu em educação, mas num sentido amplo de educação, pensando a educação como cuidado, cuidado da pessoa, e trazendo nesse cuidado não só educadores que lecionam e para alunos que trabalham com alunos em escolas, mas também um cuidado de outros profissionais na lida com as pessoas, como no caso de enfermeiros e de outros profissionais de áreas afins. Né? Por quê? Porque a EDUSC tinha um programa muito importante nessa área, e que ela, inclusive, tinha ela atendia as pessoas da cidade constantemente, todos os dias, que eram onde essas pessoas faziam também os seus estágios, sua prática, etc. Então, já tinha um trabalho de extensão da universidade nessa dimensão. Então, a ideia era essa, era articularmos o que iríamos trabalhar no Congresso e na produção do Congresso com a articulação da pós-graduação. E, então, formação humana e educação, e nós tínhamos 3 eixos temáticos. Os eixos eram educação e cuidado, educação e produção do conhecimento, estudos e interdisciplinaridade. Então, aí a gente tinha um âmbito bastante amplo de possibilidades de conversa. E a mesa de abertura, veja, nós tínhamos como a palestrante convidada, então, a professora a doutora Ângela Alisbello. Eu não a conhecia pessoalmente, eu passei a conhecer a professora Ângela nesse primeiro simpósio, né, da sociedade. E nessa mesa de abertura, a professora Ângela, ela traz como tema da conferência, quando nós apresentamos a ela qual era o tema do congresso, etc., ela se propôs a falar a respeito da formação da pessoa, reflexões do ponto de vista antropológico. E ela já traz nessa conferência todo um pensar que está presente na filosofia da Edith Stein, certo? Que eu não conhecia. Eu conhecia a Husserl, eu conhecia Merleau-Ponty, eu conhecia Heidegger, né? Conhecia Gadamer, conhecia Ricoeur, mas não conhecia a Edith Stein. Mas eu tinha que falar sobre formação de professores, porque eu estava nesse meio. E foi, assim, um encontro maravilhoso. Essa palestra, a professora Ângela fez em italiano,
e foi uma tradução simultânea com um dos professores da Sagrado Coração. A irmã Jacinta tinha lá na Sagrado Coração uma equipe de docentes fantástica, alguns bilíngues, eu falava mais do que uma língua, e aí um dos professores traduziu, e nessa mesa de abertura, então, foi interessante porque ela foi composta, eu organizei, né, eu falei, eu que apresento a mesa, eu faço a intermediação, e temos duas conferências, uma da professora Ângela Lisbelo, nossa convidada, e a outra, a conferência da irmã Jacinta. E, então, da irmã, já disse, da irmã, da professora Ângela foi esse tema, e da irmã Jacinta foi formação de formadores, memórias, perspectivas e desafios. Então, ela traz toda a memória da formação de professores, formação de formadores, que ela denominou, que era um trabalho que eles já haviam feito e estavam fazendo lá na Sagrado Coração. Então, ela traz as memórias e ela projeta as perspectivas. Então, aí, nessa mesa redonda, nessa mesa de abertura, que não foi uma mesa redonda, porque foram duas conferências importantes, pois, claro, com debates. Nós tínhamos mais de 300, acho que uns 380 inscritos, tá certo? E perguntas, etc. Então, foi, assim, muito interessante. A professora Ângela permaneceu durante, como ela sempre fez em todos os eventos, que depois eventos dos quais ela participou posteriormente, ela é uma convidada que vem e permanece no evento, permanece conosco, não só ela faz a palestra, mas ela continua, ela conversa com todos, ela vai assistir às comunicações, ela coloca as perguntas. Então, ela é uma presença muito importante. Ela foi importante nesse primeiro, depois ela veio ao segundo, ao terceiro, e depois houve assim, um momento em que não se fez muito, não se conseguiu trazer ninguém de fora, e retomamos em 2018, quando ela veio novamente, depois de mais um, que foi à distância, porque a gente já estava na pandemia. Uhum. Mas sempre ela tem essa característica, ela vem e permanece. A Não é uma presença estrela que vem dar seu brilho não, e se ela some, vem, né? permanece, a gente almoça junto, a gente conversa, ela conversa com os participantes, ela vai assistir às palestras dos outros, ela faz as perguntas que ela considera pertinentes e apropriadas que ela tem, ela emite pareceres, ela vai assistir a comunicações de alunos, ela vai ver posters. Quando a gente faz reunião da sociedade, ela é membro da sociedade, ela vai à reunião. Então, ela é uma presença marcante, importante, formadora. Tá? Então, nesse momento, nesse primeiro evento, eu quero, para mim, quando vocês duas, você e Maria Cecília me convidaram, eu fui retomar o livro que nós publicamos desse evento, que é Formação Humana e Educação. É um livro que foi editado pela EDUSC, saiu logo esse mesmo, saiu logo em 2001, tá certo? E aí já tem a conferência na íntegra da, da professora Ângela, a conferência da irmã Jacinta, trabalhos que se destacaram por já estarem mais amadurecidos, que foram apresentados no Congresso, e tem também tem a organização do Congresso, como foi, e olhando tudo que tem aqui, eu só posso pensar com saudade, sabe? E também com um pouco de pesar de aquele projeto não ter se realizado, O porque projeto, no caso de ter
sido A feita pós-graduação. uma pós-graduação estrito sensu em educação, né? Então, E na todo aquele educação, movimento era em vista dessa pós-graduação é, que e acabou. seria uma confluência da educação com a saúde, sabe? Uhum, Isso seria importante e inovador. uhum, Por questões internas lá da própria Sagrado Coração, que eu não sei dizer, quem poderia dizer seria só a irmã Jacinta, né? E também, como ela é da Irmandade, não sei até que ponto, mas, infelizmente, esse projeto de se ter na universidade uma, um centro de pesquisa, de pós-graduação, ele não foi acolhido pela Irmandade, né? uhum, Então, porque ela, pelo que eu entendi, a Irmandade tem uma outra proposta, tem uma outra dimensão do seu uhum, fazer, né? uhum. Mas esse projeto ficou, e olhando o livro eu vejo a riqueza do Hum, projeto aqui. Já começou maduro, né? Um primeiro Foi. encontro, né? Ali já bem robusto, né? Como se vocês veem aqui o número de páginas de publicação aqui só desse primeiro encontro, né? Formação humana e educação. E aí, assim, eu a chamei de senhora hoje, ela disse Pode todo chamar mundo, quando você achar ninguém me chama melhor. de senhora. Então, Pode você, chamar. É. é, já você falou, né, que você foi pega meio quase no susto, um mês antes do encontro acontecer, né? Já com a preparação em andamento. E não conhecia a professora Ângela, pelo visto não conhecia muito a irmã Jacinta também, não conhecia, embora eu conhecesse a fenomenologia pelo professor Joel Martins, que é um grande nome, né, da fenomenologia e tudo, conhecia Heidegger, Merleau-Ponty, entre esses outros que você foi citando, mas não conhecia nem Edith Stein, nem a professora Ângela e muito pouco a irmã Jacinta. E já caiu de paraquedas no meio de tudo isso. Seu interesse era educação matemática, né? Trabalhava com formação de professores na matemática. O seu interesse na fenomenologia tinha mais a ver com Edmund Husserl do que propriamente com Edith Stein. E eu queria saber, assim, o que esse encontro, né, impactou na sua vida nos anos posteriores? Mudou alguma coisa? Essa amizade, ela foi, quer dizer, se transformou em amizade ou foi alguma coisa assim mais formal, acadêmica, né? Qual foi o impacto desse 2001 na sua vida? Olha, o ano de 2001 na minha vida foi um ano de mudanças, mudanças profundas. Né? Por quê? Eu estava na universidade, na Unesp, onde eu sempre trabalhei, e eu nunca me afastei da Unesp, tá? Eu continuo trabalhando, só dei aula, só orientei praticamente na Unesp, e esse pouco de tempo, acho que uns 4 anos, na Sagrado Coração, mas sem deixar a Unesp, eu morava em Rio Claro. O campus da Unesp, onde eu trabalhava, é em Rio Claro. Bom, então foi um ano de grandes mudanças. Que mudanças foram essas? Primeiro, eu, depois de 8 anos na pró-reitoria de graduação, olhando a universidade como um todo e trabalhando com todos os cursos, e me locomovendo por todas as regiões do estado, etc., eu saio, porque terminou o mandato. Eu tinha concorrido à posição de reitora, eu não ganhei, não fui bem sucedida, e eu, então, pensando, fazendo um balanço da minha vida política na Unesp, eu decidi me aposentar. Então, eu me aposentei como professora ativa, bem como aposentada, continuei ligada à pós-graduação em educação matemática, aliás, foi uma pós-graduação que praticamente eu desenhei todo o projeto e pus para frente, pus para andar e trabalhei muito para que acontecesse e gosto muito daquele programa, né, um programa bem sucedido. E então
Me aposentei e fiquei. Quando você se aposenta, o que que acontece? Você não está mais na ativa, você não é mais chamada para os cursos. Você tem que avançar com as suas pesquisas, com seus alunos, com seus orientandos. Você dá aula, mas se você quiser, tá certo? Então foi por aí. Ao mesmo tempo, a irmã Jacinta me chamou para ir para o Sagrado Coração. Eu não gosto muito de me locomover de um lado para o outro, com carro, isso e aquilo, acho tudo muito trabalhoso. Mas eu fui. Então, eu ia de Rio Claro para Bauru, com uma certa sistematicidade para trabalhar lá, depois com outro grupo de professores também que estavam lá. E foi, assim, muito interessante, porque aos poucos eu fui conhecendo a irmã Jacinta. E aos poucos nós fomos ficando muito amigas, principalmente depois que ela deixa de ser reitora, depois que ela vai para a Itália, porque ela deixa de ser reitora e ela vai para a Itália, onde ela assume certas responsabilidades junto à Irmandade e onde ela fica muito próxima de Ângela, lá em Roma, né? E eu sempre aqui, então, continuando aqui, o segundo congresso continuou sendo lá na Sagrado Coração, depois de 2 anos, ainda a irmã Jacinta era a reitora, novamente, aí foi um congresso com maior visibilidade, com maior potência, e nós chamamos mais professores internacionais, né? E foi muito interessante. E do segundo congresso em diante, nós temos os anais dos congressos. Do primeiro, nós não temos os anais, nós tínhamos só o caderno de resumo, e porque nós transformamos muito do que seria dos anais nesse livro que você nos mostrou aí na tela, tá certo? Esse mesmo. Muito do congresso está aí que poderia estar nos anais. Bem, aí quando a irmã Jacinta deixa de ser reitora, aí o terceiro congresso, então, já não foi na Sagrado Coração. E a nossa sociedade, a Sociedade de Estudos e Pesquisa, também já sai da Sagrado Coração e já vem novamente e fica na PUC de São Paulo. E a pós-graduação também não foi para frente aquele projeto. Então, nós também fomos aos poucos sendo desligados da Sagrado Coração, né? O terceiro congresso foi excepcionalmente bom, muito apoio da Universidade Sagrado Coração, agora também por um trabalho árduo nos bastidores, realizado pela irmã Jacinta, aí junto com a professora Ângela, porque nesse momento a professora Ângela já está conosco, sabe? A gente já Ela está veio em junto, todos esses? veio. Ela veio, inclusive, ao terceiro, tá certo? Que foi na Metodista aqui de Santo André, sabe? Onde estava o professor Rui Jogrisbel, eu nunca sei falar direito o nome dele, professor Rui, e eles tinham lá um núcleo até onde o Tony estudou e com quem ele, professor Rui foi orientador do Tony, então tinha um núcleo muito bom em fenomenologia, então o professor Rui O nos convidou Tony, para... o Tommy que está dizendo é Tommy Akira Goto, esse que está falando aí com Sim, a gente? sim, sim, Em sim. São Bernardo. Não, era Santo André que a gente chamava. Ah, tá. Acho que era divisa, né? É Sei. divisa. Santo André e São Bernardo são ali do É, ladinho, porque né? era lá no campus, foi lá no campus, Hum. tá? Foi um congresso Aí o maravilhoso. professor, ele sabe escrever. Agora vamos ver se a gente sabe pronunciar. Professor Jois Grilberg, é isso? Josgri, Josi Gribel, Josgribel. Berg, né? Josgriberg. É, com R no final. Bom, então foi um congresso maravilhoso. Aí a professora Ângela estava, então nós passamos vários dias lá, como sempre, né? Aí nós tínhamos professor que veio da Colômbia. No segundo, nós já tínhamos esse professor da Colômbia, mais um professor que veio da França, mais a professora Ângela. Então, eram, assim, momentos muito enriquecedores em que todos ficavam, ninguém ia embora do congresso, né, nenhum deles,
E nós ficávamos discutindo muito tempo as questões que eram postas, né? Então, a gente ia almoçar junto, a gente tinha um coffee break, tinha o jantar, nós todos estávamos hospedados mais ou menos no mesmo local, né? E com isso, você pergunta como acontece. A nossa amizade foi se estabelecendo, foi se fortalecendo. Minha amizade com a irmã Jacinta foi maravilhosa, porque aí ela estava em Roma e sempre me ajudava em tudo que necessário lá de Roma. Me ajudava aqui. Com a professora Ângela, então o meu trabalho foi fantástica a minha amizade com ela, a minha aproximação não vou nem dizer minha aproximação, ter conhecido a professora Ângela, ela foi um presente na minha vida, assim como a irmã Jacinta também, né? E Edith Stein? Então, a Edith Stein demorou para chegar, porque eu tinha necessidade, e ainda é que não tem fim, né? De estudar Husserl, e de estudar ciência, e de estudar matemática. E Husserl é um mundo que se abre, com Husserl é um mundo que se abre, né? Porque toda a temática com a qual ele trabalhou, que ele avançou, então, à medida que eu ia orientando meus alunos e ia estudando, não é fácil, então sempre que eu precisava, eu recorria à Ângela para ela me ajudar a compreender coisas e me ajudar a encaminhar para outras leituras, né, necessárias. Então, a Ângela me ajudou muito, sou muito grata a ela. Ela recebeu alunos meus lá em Roma, como estagiários. Então, para entender Rússio, sabe? Entender determinadas questões que são tão difíceis, são tão complexas, não complicadas, complexas. Então, sempre que a professora Ângela vinha ao Brasil, eu me encontrava com ela, eu buscava ficar, eu buscava recebê-la, mas não por ser uma mentora e uma profissional da estatura que ela é simplesmente porque era a Ângela, que é uma pessoa maravilhosa e de quem eu gosto muito. Mas, felizmente, essa pessoa de quem eu gosto, que é maravilhosa e de quem eu gosto muito, é uma grande profissional, é uma grande conhecedora de fenomenologia de Edmund Husserl, né? E, e ela nos abriu um caminho fantástico. Eu digo, para nós, para quem? Para mim, com os meus alunos, com os estudos que nós viemos fazendo. Claro que há outros estudiosos que ajudaram. Mencionei para você hoje ainda o professor de Portugal, o professor Pedro Alves, é fantástico, excelente também, grande fenomenólogo, mas com a Ângela uma proximidade muito grande, uma facilidade muito grande para conversar, né, e para colocar minhas dúvidas. Eu escrevia sistematicamente quando precisava e ela sempre se fez presente. A irmã Jacinta sempre se fez presente, eu fui muitas vezes à Itália e ela estava lá. Veja que ela veio pouco antes, se eu não me engano, foi quando começou a pandemia que ela voltou, né? Uhum. Ela deve ter ido, não lembro o ano que ela foi, mas eu lembro que em 2010 ela já estava lá há tempo, e eu fui para lá e fiquei lá uns 3 meses, fiquei muito junto delas duas, fiz curso, assisti às aulas que pude com a Ângela, e a irmã Jacinta me ajudou demais, onde ficar, etc. Ela sempre abriu todos os caminhos possíveis, sempre com a alegria e o acolhimento da irmã Jacinta, né? Então, foi assim que caminhamos até aqui. Aí você perguntou da Edith Stein. Naquele momento, quando a professora Ângela faz essa palestra de abertura, que ela traz a Stein, o que me chama a atenção e que valeu muito para mim no momento foi a questão antropológica, sabe? Me peguei muito na questão antropológica para a educação, a visão da pessoa, né?
mas eu precisava avançar mais e mais e mais na questão do conhecimento, como se conhece, e na questão de como se compreende a realidade, e na questão de como se constitui e produz o conhecimento matemático. Então, aquela pergunta de Russell, que ele coloca no A Origem da Geometria, foi uma pergunta que sempre esteve comigo desde o início, que é como uma intuição se dá de modo claro na subjetividade de um sujeito e permanece na dimensão de uma idealidade vista como uma realidade, né, durante séculos como tal, de modo exato. Então, essa pergunta, ela sempre é uma pergunta que ele coloca desse modo, já num dos últimos escritos, lá da década de 30, né, ele falece em 38. Essa pergunta me acompanha, é essa pergunta que eu queria compreender, e para estudar e compreender isso, foi longa a trajetória, né? Uhum. Como é que ficou a Edith Stein? Ela ficava sempre importante quando eu tinha que falar da pessoa humana. E aí eu vi que, hoje até eu mostrei para você, quanto que eu li esse artigo, esse capítulo aqui desse livro da Ângela sobre antropologia. Eu fui Tava todo voltar. riscadinho. Eu quero só dizer que as pessoas não sabem. Hoje a gente passou uma parte da tarde juntas, porque a professora Maria Bicuda é muito aberta, assim, né? Ela queria muito, assim, poder dar o seu testemunho aqui hoje, contar. Só que aí a gente tem essa parte, a parte técnica, né, de entrar em live, nem sempre é fácil. E eu fui na casa dela para a gente fazer junto, foi super legal. Foi um bom Foi ótimo. pretexto, né? Foi um bom pretexto. E aí ela me mostrou esse livro dela e justamente a palestra da professora Ângela Lisbelo tá toda riscadinha, cheia de comentários. E ela assim, e ela disse: "Meu Deus, eu nem lembrava como eu tinha lido isso aqui né, com um tesouro mesmo", mas ela estava toda ali. De fato, a professora Ângela, ela já chegando, né? Foi. O que ela fala ali, né, sobre a pessoa, sobre a identidade, sobre a importância da dimensão de se formar a dimensão espiritual, que é a dimensão da a distinção realmente própria do ser humano, coloca, inclusive, falando da educação religiosa, tudo. Então, ela já chega das bases, assim, e já chega com tudo, né? É, Sem é, foi muito, muito, realmente muito uma profundo, muito conferência muito profundo. profunda, muito, muito bela e muito atual também, né? Muito atual. Agora, aí, a pena, para mim, é que naquele momento, você vê, eu estava focada nessa outra questão. E essa questão toda que a Edith Stein traz, ela vem, ela vem me impactar assim que eu vou estudando e vou querendo trabalhar, tenho trabalhado, a partir mais ou menos aos poucos de 18, quando alunos meus e alunos de alunos começam a trabalhar com a questão da formação do professor, e a gente trabalha sempre a questão do movimento mesmo, que a formação é em movimento, né? Não é intelectual, daí a gente assume de vez toda a concepção de pessoa como sendo essa totalidade de corpo, psíquico e espírito, né, na profundidade disso, e a gente assume essa formação nesse movimento da vida, né, da vida de ser sendo. E, então, é interessante porque como é que eu aprendo, como é que eu me torno professora de matemática? É sendo professora de matemática, mas não na empiria, né? Então, a gente foi aprofundando isso, e esse aprofundamento exigiu estudos da Edith Stein. Então, Uhum. aí que a gente retorna àquele primeiro capítulo lá da professora Ângela de 2001, e a gente vê a riqueza que ali tinha, não é? Mas a Uhum. gente precisava entender também as outras partes. Então, foi todo para nós e para o meu grupo, foi assim, toda uma trajetória em que nós percorremos. Eu já vinha nessa trajetória com o professor Joel até 2001 sem a Ângela, e depois com a Ângela, porque quem me ajudava muito era o Joel.
né, antes dele Uhum. falecer. Quando o Joel falece, eu fico órfã, tá certo? E eu que tenho que ajudar os outros. Uhum. Quando eu encontro a Ângela me ajuda, e eu posso ajudar os outros, mas eu tenho alguém com quem eu possa pedir ajuda, Uhum. entende? Então, para mim, a irmã Jacinta, pelo lado e pelo modo dela ser, ela sempre foi dando todo o suporte para isso acontecer de algum modo, percebe? Uhum. E esse seu grupo de pesquisa também eu queria salientar um grupo muito que durou mais de três décadas, né? Nós E a ainda estamos professora juntos. muito Tá? lúcida, muito ativa, né? Lançaram Acho que ele recentemente tá, eu esse. acho que ele não está de ponta cabeça. É porque às vezes aparece espelhado aqui, mas eu vou ler, Para mim está né? Que espelhado. é É, Filosofia Fenomenológica da Educação Matemática, né? Então, o interesse pela educação matemática, ele perpassa realmente toda a sua trajetória, porque eu né? estou De porque eu tô estudos. nesse programa, né? Aham. Trabalhei. Então, aqui reúne reflexões desenvolvidas ao longo de mais de 3 décadas de investigação do Grupo de Pesquisa Fenomenologia em Educação Matemática, FEM. Então, a obra inscreve-se no horizonte da filosofia fenomenológica e apresenta um modo rigoroso e sensível de pensar a educação matemática, iluminado pelas contribuições de Edmund Husserl e de seus seguidores e intérpretes, como Merleau-Ponty, Edith Stein e Angela Lisbello, né? Então acaba que a professora Angela, Edith Stein e aqui o Merleau-Ponty passam a ser intérpretes do Husserl, Do né? Edmundo Do Russo, né? Edmund Husserl. Então, muito muito, muito belo também, uma obra que lhe custou também muito esforço, né, para Foi. organizar tudo, mas é digna de admiração, né, essa permanência, né, no tempo, na história e sempre É. E eu coloquei assim produzindo. como intérprete pelo seguinte, né? Quando a gente vê, por exemplo, vamos pegar a Edith Stein, ela estuda com Edmundo Husserl, né? Uhum, E ela, então, a gente olhando o que ela fez ali, a gente vê muito a presença de ambos uhum, juntos num determinado momento, e a gente vê toda a força do pensar dela, filósofa e uhum, mulher, né? Com toda a força que ela não abandona dimensões da fenomenologia e ela vai para outras questões muito importantes, e aí ela abre todo um universo, né? uhum, O Merleau-Ponty, por sua vez, a gente vê que ele estuda muito o Husserl, que ele vem para a área da psicologia, e sempre que a gente lê o Merleau-Ponty é mais palatável do que, assim, é mais fácil para a gente, palatável no sentido de, quando a gente se coloca no começo do estudo, eu, pelo menos com os alunos, percebi isso, eles compreendiam mais a linguagem de Merleau-Ponty do que a linguagem do Edmundo Husserl, né? Depois uhum, chegaram lá. E a Ângela, ela estuda profundamente Husserl. Eu sou admiradora, fico muito admirada e perplexa do quanto a professora Ângela conhece de Husserl, da filosofia husserliana, quanto ela conhece e quanto ela conhece da Edith Stein, a ponto, né, dela poder transitar por ambos e avançar com o pensamento dela, Angela Lisbello, né? uhum. O Então, professor Tommy está lhe provocando aqui em poucos minutos aqui, né, professora Bicudo? Fale também da pesquisa no método fenomenológico nas pesquisas empíricas. É possível é falar possível, é possível. rapidinho? Nesse livro que você mostrou, que os alunos trazem, eu não estou, eu estou com ele aqui, mas está afirmando, ele está como onde eu estou apoiando as coisas. Tudo bem, está servindo de suporte para o ring light, porque a professora Maria Bicudo, ela quis dar o melhor para nós. Então ela, né, foi adquirir um ring light para fazer essa live do modo. Ah, é? Se não, como é que eu ia fazer? E agora o livro maravilhoso dela está servindo de suporte. É assim que a vida acontece. É, é. Mas diga, o que é que a senhora quer Então, quando é o seguinte, nós trabalhamos muito na matemática,
Foi muito difícil, porque eu não sou matemática, todos sabem, Tome sabe. Eu sou pedagoga, eu fiz o curso de pedagogia lá atrás, era um outro curso, com outro programa, eu fiz na USP, tive que estudar muita filosofia, eu tive que estudar muita psicologia, muita estatística, etc., ponto. E por que eu estou falando isso? Ah, e quando eu vou para trabalhar, eu trabalhava com educação e com filosofia da educação, eu trabalhava assim. Só que quando a Unesp foi criada, por vicissitudes mesmo, eu acabei ficando no departamento de matemática, porque o departamento de educação foi fechado e nós fomos redistribuídos, e eu fiquei na matemática. E na matemática, eu não sou matemática, e eu tive que me reinventar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu comecei a trabalhar com optativas da matemática, a questão do conhecimento, a questão da teoria do conhecimento. Eu trouxe Kant, mas aquilo não me agradava, porque eu não, né? Aí eu comecei a trazer outras dimensões, e foi quando eu trouxe esse bendito artigo que eu estou falando, do Russell, A Origem da Geometria. Nesse momento, eu traduzi, eu não tinha em português, não estava em português, eu só tinha em inglês, eu não leio alemão, e então eu traduzi, são 40 páginas, e eu traduzi para os alunos, imagine aluno de graduação, eu traduzi esse texto, e vamos estudar isso, né, por quê? A origem da geometria, me achei, né, aí eu me perdi, certo, porque quando eu entro num precipício, sem fundo, e eles foram me ajudando a compreender. E nisso, quando essa pós-graduação se inicia, e eu tenho os alunos de mestrado e de doutorado, nós estamos estudando bastante Merleau-Ponty, e tem muito, e também Russell vai aparecer, tem muito a questão do pré-predicativo, do conhecimento pré-predicativo. Então, como que é o conhecimento predicativo? O que é o conhecimento? Isso lá, a gente está lá no fim de 80, começo de 90, tá? O que é esse predicativo? O que realmente a fenomenologia está me dizendo quando ela está dizendo do conhecimento pré-predicativo? Se eu tenho a matemática, então vamos pegar a geometria, que é uma ciência completamente predicativa, como é que eu vou trabalhar o pré-predicativo na matemática? Então, esse foi um desafio primeiro para nós, que foi enfrentado na década de 90, percebe? Então, nós tivemos que entender o que era o pré-predicativo, entender o que era o pré-predicativo nesse movimento do conhecer, em termos filosóficos, entender como nós poderíamos nos aproximar de algo que fosse pré-predicativo e trabalhar com os alunos esse pré-predicativo, onde e com o quê? Com matemática. Então, nós começamos a trabalhar com a geometria, porque os alunos escolheram, aqueles alunos que estavam fazendo mestrado naquele momento e um doutorado, escolheram geometria. E foi fantástico, porque, por exemplo, de doutorado, ele foi trabalhar com crianças de 4, 5 anos, e sempre assim, na postura fenomenológica. E aí está muito próxima da postura que a gente vai adentrando pela Edith Stein, vai entendendo que é a postura do ensino e essa abertura para o outro, uma abertura que se traz o outro enquanto naquilo que o outro é e não a partir de um pré-julgamento, né? Então, nós entramos para trabalhar com as crianças, claro que os pais tiveram que dar autorização, etc. Sim, a gente sabia o tema, sabia de uma atividade, mas não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, ele entrava, porque ele sabe muita geometria, esse professor Adlai Detoni,
ele entrava com os objetos. Então, por exemplo, ele chegava, vamos supor, com palitos e bexigas, e punha assim em algum lugar e começava a fazer alguma coisa. As crianças estavam brincando, daí as crianças vinham e se interessavam. Se interessavam e ele começava a conversar com as crianças. Nessa conversa, ele ia propondo coisas e elas iam conversando e iam fazendo. Então, aquelas ideias geométricas iam aparecendo, né? Então, o Tom está perguntando da prática, e aí vai se dando a prática. Então, por exemplo, quando a gente vê bem numa determinada atividade em que eles vão formar um círculo, uma roda. E eles formam a roda com o corpo, tá? Então, ele pergunta como é que a gente poderia formar aqui uma roda. E, então, eles mesmos se colocam, dão a mão para o outro e formam a roda. E eles mesmos começam, não, fica mais ali, porque eles querem uma roda perfeita. Ninguém fala para eles que é uma roda, que é para fazer uma roda perfeita, entende? Eles mesmos vão se organizando. Isso tudo a gente filma. Nós filmamos e depois nós transcrevemos. E foi muito interessante esse trabalho, porque, então, aquelas ideias seminais que o Russell vai falar, quando ele vai falar no segundo volume das ideias, viu, Tony? Quando ele fala lá no segundo volume das ideias, que ele vai falar do corpo, do Leib, que ele traz bem a questão de como que as ideias vão surgindo, né, vão se articulando com as sensações, com percepções, com o movimento tudo que nos chega pelos órgãos sensoriais, né, a gente foi vendo isso acontecer com as crianças, entende? E foi vendo, porque eles mesmos, eles queriam o perfeito, e sem ninguém falar, eles que olhavam, fica mais para lá, fica mais para lá. Então, quando eles queriam, numa outra atividade, que seria um jogo de futebol, eles tinham que fazer a trave. Então, eles mesmos contavam, sabe? Então, a perfeição. Então, nós fomos gravando tudo isso, descrevendo como que as atividades iam surgindo, que ideias geométricas ali estavam de um modo em ideias seminais presentes que deveriam, se a gente continuasse trabalhando com aquelas crianças, avançarmos com outro tipo de conhecimento, no caso de continuar com aulas e conhecimento geométrico, né? Uhum. Então, foi assim, lindo, essa foi com criança, nesse mesmo período, e a gente estudava junto, então, em grupo, a Rosa ela era a supervisora de escola de matemática, de escola da rede pública, e naquela época a geometria estava sendo dada junto com aulas de desenho. Então, ela entrou para trabalhar com um professor de desenho, que era de artes, né? Uhum. As ideias de geometria, mas foi fantástico também, assim. Então, meninos de 8 anos, então aqueles de 4, esses de 8, né? E um deles, para dar ideia de um cilindro, falou assim, então qual que era a diferença de um cubo e do cilindro? Então, ele faz o cubo, a menina tem uma menina no fundo da classe que não fala, ela só faz gestos. Ela fazia assim, olha, o cubo, faço isso com a cabeça e a cabeça dói, ela punha. E o menino falava assim, o cilindro, ele é gordinho como eu, ele rola, entende? Então, são os gestos do corpo próprio mostrando a compreensão da ideia, né? Uhum. Depois, muito depois, um outro trabalho, aí foi um doutorado, ela dá aula de geometria na universidade, essa moça, e ela trabalha com os alunos da universidade, e ela faz um movimento contrário. Então, você tem aqui os alunos trabalhando no nível predicativo, a geometria, então ela vai com eles em outra dimensão trabalhar as ideias do pré-predicativo. E eles trabalhando
certas atividades na dimensão assim, só do corpo próprio mesmo, e eles têm uma outra compreensão do que eles tinham em termos do predicativo. Então, Uhum. são exemplos que eu posso trazer, né? Maravilha. Gente, já caminhando aqui para o final da nossa live, né? Ah, Muito me impressiona também a sua lucidez, né? A sua vitalidade aí com tanta história, com tantos estudos, tanto patrimônio aí cultural, enfim. Muito bom tê-la aqui conosco. Eu queria, assim, que se você lembrar o Tony está agradecendo aí. É, se lembra de alguma história, assim, né, para a gente começamos falando das professoras, né, Ângela Lisbelo e da irmã Jacinta, né, desse início em que vocês se conheceram. Você tem alguma historinha, assim, alguma curiosidade, alguma coisa de bastidores para contar de alguma delas, ou uma historinha de cada uma, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais desses olha, Fioretti. eu não sei te dizer, porque, sabe, Magda, a vida flui tanto, né? Hum, E sempre na nossa amizade fluiu tanto, que eu não sei, assim, eu sei que muitas vezes eu estive com a irmã Jacinta junto com a Ângela, que a gente conversava bastante, e às vezes eu reclamava muito da época que a irmã Jacinta era a reitora, e que eu chegava a avisar algumas coisas para ela e aquilo parece que não, não surtia muito efeito e depois o projeto não foi para frente. E eu lembro que uma vez a professora Ângela falou assim, tudo culpa da Jacinta. É você uma mesmo como que brincadeira, diz assim, eu avisei. mas é uma brincadeira, sabe? Porque é uma Aham. coisa que fluía, que flui, né? Não é Uhum. assim, algo, sabe? Tanto com a irmã Jacinta quanto com a Ângela, você fala assim, como eu me cheguei, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei chegando, né? Elas também me chegaram. Então, assim, né? A gente se encontra, a vida é assim, se Uhum. encontra as pessoas, né? E Aham. nesse encontro, muitas pessoas se abrem e nessa abertura se encontram cada vez mais e outras não. No A nosso irmã caso, Jacinta era meio cabeça dura? É. não, ela não era, não. É que, na verdade, eu, né, não, não estava no lugar dela, certo? Uhum. Primeiro, eu não estava, eu podia até imaginá-la como reitora, porque eu tinha tido posições semelhantes. Não cheguei a ser reitora, mas pró-reitora, etc. Mas não, não irmã de uma, Congregação. de uma congregação. Uhum. Então, isso diferencia. Então, Uhum. ela não era só a reitora, ela era reitora, mas ela era irmã de uma congregação. Então, Uhum. ela é membro de uma congregação. Uhum. E, às vezes, eu só a olhava como reitora. Hoje eu entendo isso, percebe? Uhum. E, mas ela não, ela estava lá, ela era da Irmandade. O que estava Uhum. acima era a Irmandade, não era a Uhum. universidade. E para Uhum. mim, sempre o que esteve acima foi a universidade. Então, Uhum. São aí perspectivas, né, são distintas. perspectivas diferentes, e eu avisava da minha perspectiva da universidade, da minha perspectiva política da universidade, né? Uhum. E ela, claro que ela entendia, porque a irmã Jacinta era fantástica como reitora, né? Era de uma Uhum. inteligência fantástica. Uma coisa, você perdeu um caso, né, da irmã Jacinta, que sempre eu cito, e me marcou muito. A irmã Jacinta adora livros, você sabe, né? E como reitora, a irmã Jacinta, quando sabia de algum lugar que estavam desativando alguma biblioteca,
ela despencava, o termo que eu uso é despencar, ela vinha correndo de Bauru para cá, ou para onde estaria essa biblioteca, para pedir os livros. Daí ela levava esses livros lá para Sagrado Coração, e ela falava para mim, Maria, eu pus tudo na UTI, eu tô revivendo os livros para depois chegar e ver com a bibliotecária para pôr na biblioteca. Você pensou que ela fazia? O cuidado dela com os livros, Uhum, todos. Então, isso foi algo assim que me marcou muito, de ver o cuidado dela. Primeiro, o cuidado com os livros, com a biblioteca, o cuidado com o curso de filosofia que estava para fechar lá da Sagrado Coração, e que ela conversou comigo, olha, é um curso que eu não posso fechar. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é assim que ela foi criada. Então, ela abriu, ela deu um jeito de abrir o curso de filosofia para outros formados, outras pessoas formadas em cursos superiores entrarem sem vestibular, percebe? Para o uhum, curso continuar. Então, só foram uhum, cuidados, era assim, o que eu percebia, o que eu vejo até hoje, era uma visão muito ampla da universidade, tá certo? Que uhum, ela tinha. E ela queria levar essa universidade para frente, era um grande projeto, mas, ao mesmo tempo, ela era da Irmandade, né? uhum. Então, Maravilha. A gente está aqui fazendo memória, né, de tantas coisas tanta coisa, boas. né? Muito tempo, é. E finalizando assim, como você vê assim as perspectivas, né, de futuros desafios diante de tudo isso que já foi sendo construído ao longo desses 25 anos? E como você enxerga assim daqui a mais 25 anos o Eu que não sei. teremos aí de perspectiva de É, desafios assim para essas novas gerações que estão chegando? Enfim, é. qual o teu olhar sobre isso? Então, olha, onde eu estou posicionada, aí eu acho que o Tommy me entende muito, porque ele também está numa pública, né, numa universidade pública, e também está num curso de pós-graduação. Eu acredito que nós estamos num campo da resistência, sabe? Na resistência do pensar, na resistência para não deixar o pensar fenecer, de trazer os alunos, os nossos orientandos e todos aqueles com os quais nós trabalhamos, trazer para uma dimensão de buscar pensar sobre isso que nós estamos fazendo, isso que nós estamos estudando. Então, não só estudar, como, por exemplo, né, esse caso, né? Não só estudar o que era o pré-predicativo na filosofia merleau-pontiana, mas o que significa esse pré-predicativo? Como eu posso trabalhar com esse pré-predicativo? O que esse pré-predicativo vai me trazer para as minhas atividades, né? Então, é um pensar, é um buscar, é um persistir, né? E para mim, eu vejo nós que estamos nessa área da filosofia, principalmente na área da fenomenologia, tanto da fenomenologia, aí, tanto com Husserl quanto com a Edith Stein, como alguns outros, nós temos que trazer esses textos, estudar com os alunos, buscar entender as dimensões do que é trazido. Então, por exemplo, quando a Edith Stein fala em ânima, o que é esta ânima, né? Como é que ela está presente em cada um de nós? Buscar pensar a respeito, né? Não só aceitar, né? É só entender intelectualmente o que está escrito, mas buscar pensar. Então, eu acho que aí está a nossa resistência, tanto para quem trabalha com a matemática, e nós temos também toda a questão da matemática, né? A questão da ciência matemática, a questão das atividades do fazer matemático,
e a questão da pessoa que faz matemática e que ensina matemática, que aprende matemática. Quem trabalha com a psicologia já está na dimensão da pessoa, né? Pessoa, que sujeito é este? Que pessoa? Como é que eu trabalho? E assim, cada um na sua dimensão, olhar para além da dimensão do que está escrito, né? Para além do que está escrito. Buscar entender isso para a vida, né? E, e para mim isso é uma resistência, e é algo que nós que fazemos, que estamos trabalhando com esses autores, nós temos a responsabilidade de levarmos isso para frente, né? Uhum. Eu penso que os meus alunos, meus orientandos e os orientandos dos meus orientandos estão cientes disso, né? Mas Uhum. é uma minoria, né? E assim a gente vai trabalhando com as minorias que vão, por sua vez, vão trazendo outras pessoas. Por isso que eu falo que é uma resistência, né? Uhum. Maravilha, que bonito. O professor Tom está batendo palma. Vocês estão gostando, pessoal? Que vocês estão aqui ao vivo. Quem está aqui conosco ao vivo, quiser fazer algum comentário aí, fazer sua reação, né? O Tony, o Lucas está falando aqui, é verdade, professora. Resistência do espírito livre. É isso. É, isso Falou tudo, mesmo. Lucas, é a resistência do espírito livre. E é isso que eu acho que é a chama, né? É a chama. É a Uhum. chama da educação, né? Em Uhum. qualquer nível. Uhum. Eu lembro das crianças brincando, o espírito livre, deles pensarem de fazer a roda e de se proporem, né? Porque é sempre uma atividade. Merleau-Ponty fala, né? O corpo faz aquilo que ele é chamado a fazer, né? É uma Uhum. proposta, né? E a gente via isso neles, essa proposta de. Então, né, o espírito livre mesmo. Uhum. Difícil, muito difícil. Maravilha. Então, eu quero convidá-los, né, aqueles que estão aqui ou que vão assistir a gravação, que em agosto nós teremos, né, o nosso quarto congresso Edith Stein na Ítalo. Nós estamos há 4 anos fazendo. Por hora, a gente começou ali com um dia de congresso, estamos nos mantendo ali um sábado. Pretendemos futuramente aumentar um pouco o dia de congresso, mas esse ano será ainda no dia 8/8, né? 8 de agosto, na Ítalo. A Esse professora. ano, Hã? 8 de agosto agora. Isso. Que inclusive a professora Maria Bicuda é uma das, Eu só anotar aqui, né? Porque eu sou louca para depois arranjar outros compromissos, né? 8 de agosto. já aceitou o convite agora, ó, É desmarcou, claro, né? brincadeira. Então, o tema desse ano será Edith Stein, Memória, Atualidade, Novos Percursos no Brasil. Então, nós vamos ainda, né, seguir nessa conversa, né, em torno do que nós já iniciamos aqui nessa live, nas próximas lives. Com certeza o professor Tom estará numa dessas lives aqui conosco, também colocando. O professor Tom já é mais recente, né, nessa história. Olha, é recente, porque quando a gente começou, ele era menino, né, Tom? Era um menino, no Nordeste a gente dizia que era um guri velho, mas não, ele era um jovem, né? Um Era um menino. jovem, talvez, eu não sei, mas talvez ele estivesse na graduação, né? Não sei. Aham. Não Mas sei. sempre levando a sério ali, sempre Muito, muito buscando conhecer estudioso. o Russell. É. Conheci o Tommy muito num congresso no Chile. Ele era recém-doutor e eu fui para lá para fazer uma apresentação, e no Chile não, foi no Peru. E o Tommy foi também, e nós ficamos muito juntos durante o congresso, foi muito bom, conheci Uhum. bastante o Tommy naquela época. Ele era recém-doutor, bastante jovem, ainda não estava na Federal, ele estava começando a dar aula, acho que era peraí, era uma cidade de Minas, esqueci o nome, numa faculdade católica,
mas ele já era muito comprometido, né? Uhum. O trabalho dele de doutorado foi muito bom. O professor Rui é fantástico, muito, também é uma pessoa de um nível elevadíssimo, né? Um filósofo fantástico. Então, ele saiu ganhando tendo sido orientado pelo professor Rui, e eu ganhei muito tendo sido orientada pelo Joel e pelos encontros da vida, né? Uhum. Isso mesmo. Ele está aí colocando em todos os lugares, né? O Peru, Poços de Caldas, PUC Minas. Ele tem todas Isso. as Sabe, deixa informações. eu só vou dar uma sugestão. Quando você está falando em perspectivas dos estudos da Stein, seria interessante, talvez, trazer pessoas de áreas diversas para falarem juntas, né? Talvez numa mesa, não sei. Por exemplo, gente da educação matemática que está trabalhando com, porque educação matemática, ciências exatas, que está trabalhando com formação de professores e que se dedica aos estudos da Einstein, né? Gente da psicologia, gente da filosofia, que vai te dando assim perspectivas diferentes de por onde se vai e por que ela está sendo importante, né? Uhum. Isso mesmo. Essa é uma das grandes riquezas, né, da Edith essa Abertura. interdisciplinaridade. É. Então é isso. Um abraço. Muito obrigada, viu, por Eu ter que aceito esse agradeço mais uma vez. convite. Muito bom. Um abraço também para a irmã Jacinta, que tem acompanhado as nossas lives, a gravação. Um abraço para a professora Ângela Lisbero, né, que tem nos inspirado aí ao longo desses 25 anos. E é, nós seguimos aí daqui a 15 dias, né? Nós teremos a terceira live, depois nós vamos divulgar aí nas redes quem será o nosso próximo convidado. Vocês vão ficar sabendo, mas desde já, muito obrigada. A Maria Cecília está te parabenizando aqui também, Obrigada. o pessoal gostando Obrigada. aqui. Um bom descanso, uma boa noite para Muito todos obrigada. vocês. Eu que agradeço, viu, Magda? Agradeço muito essa oportunidade e quero cumprimentá-las por essa iniciativa. Acho muito importante registrar como vocês estão registrando e registrar esses momentos, esse percurso todo, como é que isso foi acontecendo, porque nada acontece de uma hora para outra, né? É Uhum. sempre assim, é sempre um conjunto do universo, né? Com Coisas que vão certeza. acontecendo e nós estamos aqui e não podemos não reconhecer e não nos responsabilizar por isso que nos aconteceu e tentarmos ir para frente, né? Isso Muito mesmo. obrigada, parabéns para vocês e tenho certeza que vai ser um grande evento no dia 8 de agosto, tá Deus bom? quiser. Me chama a atenção aí para finalizar nessa sua última fala. A senhora só querendo se aposentar, né? Você querendo se aposentar, achando que já ia ficar ali só como pesquisadora, seguindo as suas pesquisas, mas na verdade estava iniciando algo ainda, né? Que tem deixado tantos frutos ainda, né? Todos nós, de alguma forma, que viemos depois, somos frutos, né, do seu trabalho, da iniciativa, da sua dedicação junto com outras pessoas, mas eu quero agradecer, né, porque quando a providência, o universo, aí como falou, quando bateu a sua porta, literalmente, né, a senhora sobre abrir e abraçar aquela novidade, aquele novo desafio e com certeza foi um sim fecundo, né? Tem sido um sim Foi fecundo. Uhum. maravilhoso. Tá? E agora Isso. conhecer vocês tem sido maravilhoso também. Primeiro a Maria Cecília e depois você, né? Aham. Já conheci o Tommy. Que bom, O que bom. Andrés, né? Isso, é isso mesmo. Tem muita gente boa, né, nesse que a gente Felizmente. vai cruzando por aí, por esses. Felizmente, né? É, Felizmente. Tá, felizmente. tá bom. Ok, boa Uma noite, boa noite, muito obrigada obrigada, e tá? até Agora, mais. Tchau. como é que desligamos aqui? Eu vou desligar e a live vai acabar, viu? Tá Pode ótimo. deixar que eu termino.
Tá Tchau, bom. tchau.